Eu nunca contei isso para ninguém, mas já não posso levar esse peso comigo. Tem segredos que a gente carrega a vida inteira, porque sabe que, se soltar, o mundo desaba ao redor. E o meu segredo é desses que mudam tudo, que reescrevem a história de uma família inteira, que fazem a gente acordar de madrugada suando frio, mesmo depois de 50 e tantos anos. Meu nome é Dalva, tenho 78 anos, e durante toda a minha vida fui considerada uma mulher exemplar, uma esposa dedicada, uma mãe amorosa, uma avó presente. Mas por baixo dessa casca de respeitabilidade que construí com tanto cuidado, existe uma verdade que queima, que arde, que nunca me deixou em paz. E agora que meu marido já se foi há 3 anos, agora que estou aqui sozinha nessa casa grande demais, olhando as fotografias amareladas e sentindo o peso dos anos, eu preciso falar. Preciso contar o que aconteceu naquela noite de junho de 1965, no baile de São João do Clube Serrano, quando um beijo roubado mudou o rumo de tudo que eu era e de tudo que eu viria a ser. Você precisa entender como eram as coisas naquele tempo para compreender por que esse segredo teve que ser enterrado tão fundo. Eu nasci e cresci em Petrópolis, no Rio de Janeiro, numa época em que moça de família não saía sozinha, não falava alto, não olhava nos olhos dos rapazes e principalmente não escolhia seu próprio destino. A gente era criada para casar bem, para honrar o sobrenome da família, para seguir um caminho que já estava traçado antes mesmo de a gente aprender a andar. Minha mãe era uma mulher rígida, daquelas que acreditava que amor era coisa de romance barato e que casamento era sobre estabilidade, respeito e posição social. Meu pai trabalhava no comércio de tecidos. Tinha boas relações com as famílias importantes da cidade e desde que completei 15 anos já tinha planos para o meu futuro. Eu não reclamava, não questionava. Era assim que as coisas funcionavam e a gente aceitava como se fosse lei natural, como se não houvesse outra forma de viver. Quando eu tinha 16 anos, durante uma missa de domingo na igreja São Pedro de Alcântara, minha mãe apontou discretamente para um rapaz alto, de terno cinza bem passado, que estava sentado alguns bancos à frente. Osvaldo, filho de seu antenor, o dono da maior fábrica de tecidos da região. Ela sussurrou no meu ouvido, com aquele tom que não admitia discussão, que aquele era um bom partido, que eu devia me arrumar melhor aos domingos, manter a postura ereta, sorrir na medida certa, nem muito nem pouco. Durante os meses seguintes, houve encontros arranjados sempre sob a supervisão das nossas famílias. Conversas educadas sobre o tempo e sobre nada. Passeios pela praça com distância respeitosa entre nós. Osvaldo era um homem correto, trabalhador, sério, daqueles que usavam relógio de bolso e falavam devagar, medindo cada palavra. Não havia nada de errado com ele. Também não havia nada de especial. Era como beber água morna, não queima, não refresca, só existe. Mas no mundo em que eu vivia, isso era mais que suficiente. Era segurança, era futuro, era aprovação. Quando completei 17 anos, o noivado foi oficializado numa cerimônia pequena na casa dos pais dele, com champanhe francês e canapés servidos em bandejas de prata. Eu sorri para as fotografias, acenei para os convidados, usei o anel de noivado que pesava no meu dedo como uma algema dourada e menti para mim mesma que estava feliz, que aquilo era amor, que com o tempo eu aprenderia a sentir algo além daquela indiferença educada. Foi nesse contexto que chegou junho de 1965, o mês das festas juninas, das fogueiras acesas, do cheiro de milho assado e quentão que perfumava as noites frias de inverno. O Clube Serrano sempre organizava o grande baile de São João, o evento social mais importante da temporada, onde toda a sociedade petropolitana se reunia vestida de caipira de luxo, com vestidos de chitão bem cortados e chapéus de palha enfeitados com fitas de cetim. Eu me lembro de ter passado a tarde inteira me arrumando, minha mãe supervisionando cada detalhe, garantindo que minhas tranças estavam perfeitamente simétricas, que minha saia rodada tinha o volume certo, que meu ruge estava discreto o suficiente para parecer natural. Osvaldo viria nos buscar às 7 da noite em seu Ford Galaxy preto,
e a gente iria ao baile como o casal certinho que todos esperavam que fôssemos. Eu olhei para o meu reflexo no espelho antes de sair e não reconheci a moça que me encarava de volta. Havia algo apagado naqueles olhos, algo resignado, como se eu já tivesse desistido de sonhar antes mesmo de começar a viver. O Clube Serrano estava transformado quando chegamos. O salão enorme, com seu piso de tábuas enceradas que rangiam sob os pés dos dançarinos, estava decorado com centenas de bandeirinhas coloridas penduradas de ponta a ponta, criando um teto de papel crepom que balançava suavemente com a brisa que entrava pelas janelas abertas. Havia barracas montadas nas laterais vendendo doces típicos, pipoca doce que grudava nos dedos, pé de moleque, cocada, paçoca. O cheiro de quentão fervia em panelões grandes na cozinha e se espalhava pelo ar, misturado com o perfume das mulheres e a loção pós-barba dos homens. A orquestra estava montada no palco principal, homens de meia idade com instrumentos bem polidos, tocando valsas e forrós alternadamente, mantendo aquele equilíbrio entre o tradicional e o popular que as festas de sociedade exigiam. Osvaldo me conduziu pelo salão cumprimentando conhecidos, parando a cada 3 passos para apertar mãos e trocar amenidades sobre negócios, clima, política. Eu sorri ao lado dele como um adereço bonito, acenando para as esposas dos empresários, ouvindo conversas sobre receitas e sobre crianças sem nunca realmente participar. Me sentia invisível mesmo estando ali, presente em corpo, mas ausente em tudo o mais que importava. Deve ter sido por volta das 9 da noite quando eu o vi pela primeira vez naquela noite. Miguel. Eu o conhecia de vista, claro, porque ele era filho de seu Bernardino, o caseiro da nossa fazenda em Itaipava, onde minha família passava os fins de semana e os meses de verão. Mas conhecer de vista e realmente ver são coisas completamente diferentes. E naquela noite, no meio daquele salão cheio de gente, quando meus olhos cruzaram com os dele por cima da multidão de cabeças e chapéus, foi como se algo dentro de mim acordasse de um sono profundo. Miguel tinha 22 anos, pele morena queimada de sol, cabelo preto encaracolado que ele tentava domar com brilhantina, mas que insistia em cair sobre a testa. Olhos escuros que pareciam guardar todos os segredos e todas as promessas do mundo. Ele estava ali porque tinha sido contratado como músico extra. Tocava sanfona entre uma apresentação e outra da orquestra principal, ganhando uns trocados para ajudar a família. Usava calças de tecido simples e uma camisa branca limpa, mas claramente remendada no cotovelo. Não pertencia àquele mundo de gravatas de seda e vestidos importados. Era visível para qualquer um que soubesse ler os códigos sociais que regiam aquele ambiente. Mas quando nossos olhares se encontraram, nada daquilo importou. Foi como se o salão inteiro desaparecesse, como se a música ficasse distante, como se só existíssemos nós dois, conectados por um fio invisível que atravessava o espaço e o tempo. Eu desviei o olhar rapidamente, o coração batendo descompassado, as mãos suando dentro das luvas de renda branca que minha mãe tinha insistido que eu usasse. Osvaldo continuava falando sobre os lucros da fábrica com o pai dele e outros empresários, formando um círculo fechado de homens importantes discutindo assuntos importantes, enquanto as esposas e noivas ficavam numa roda paralela, comentando sobre a decoração e os vestidos das outras. Eu fingi prestar atenção na conversa da dona Marieta sobre o novo tecido que tinha encomendado de São Paulo, mas meus olhos voltavam sempre para onde Miguel estava, agora no palco segurando sua sanfona, os dedos percorrendo as teclas com uma familiaridade que demonstrava anos de prática. Quando ele começou a tocar, o som que saiu daquele instrumento era diferente de tudo que eu tinha ouvido antes. Não era apenas música, era sentimento puro transformado em som. Era alegria e tristeza misturadas. Era vida vivida com intensidade. As pessoas começaram a dançar, pares girando pelo salão em passos de forró. E eu fiquei ali parada observando aquele rapaz que eu não devia estar observando, sentindo coisas que eu não devia estar sentindo. Quando a apresentação dele terminou e a orquestra voltou ao palco, Miguel desceu e se misturou à multidão.
caminhando em direção ao jardim lateral, onde havia menos gente e mais sombras. Ao passar por mim, tão perto que eu pude sentir o cheiro de sabonete barato e terra boa que emanava dele, ele fez um gesto quase imperceptível com a cabeça, um convite silencioso para que eu o seguisse. Meu primeiro instinto foi ignorar, fingir que não tinha visto, voltar minha atenção para a conversa segura e entediante ao meu redor. Mas algo mais forte que a razão, mais forte que o medo, mais forte que todos os anos de condicionamento e obediência, me fez murmurar uma desculpa qualquer sobre precisar ir ao toalete e me afastar do grupo. Meus pés se moviam sozinhos, como se tivessem vontade própria, me levando na direção das portas de vidro que davam para o jardim lateral do clube. Eu atravessei o umbral sentindo o ar frio da noite bater no meu rosto aquecido, ouvindo o som da festa ficar abafado atrás de mim, entrando num mundo diferente feito de sombras e possibilidades. O jardim estava quase vazio, apenas alguns casais conversando em cantos estratégicos e um ou outro grupo de fumantes aproveitando o ar livre. Miguel estava encostado numa coluna nos fundos, perto das hortênsias que minha mãe tanto admirava quando vinha ao clube. Quando me viu, ele sorriu, e aquele sorriso iluminou a noite escura, de uma forma que todas as lanternas japonesas coloridas penduradas pelas árvores jamais conseguiriam. Eu caminhei até ele tentando parecer casual, como se estivesse apenas dando uma volta para esfriar a cabeça. Mas meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ele podia ouvir. Ficamos ali parados um diante do outro por alguns segundos que pareceram horas, sem saber o que dizer, conscientes de que qualquer palavra poderia quebrar o encanto ou nos comprometer. Foi ele quem falou primeiro, a voz baixa e rouca, carregada de uma emoção que eu não sabia nomear. Dalva, ele disse. E era a primeira vez que eu ouvia meu nome pronunciado daquele jeito, como se fosse uma oração, como se tivesse peso e significado. Eu precisava falar com você. Faz tempo que eu quero falar com você. Eu devia ter ido embora naquele momento. Devia ter dado meia volta e corrido de volta para dentro do salão, para a segurança do meu noivado arranjado, para o futuro previsível que me aguardava. Mas em vez disso eu fiquei. E pior, eu respondi. Eu também queria falar com você, eu disse. E ao pronunciar essas palavras em voz alta, eu estava admitindo algo que mal tinha admitido para mim mesma. Estava abrindo uma porta que eu sabia que não conseguiria fechar. Miguel deu um passo em minha direção, e eu pude ver melhor o rosto dele iluminado pela luz fraca que vinha das janelas do clube. Havia uma intensidade naqueles olhos escuros, uma sinceridade crua, que contrastava completamente com a polidez artificial das interações que eu estava acostumada a ter. Ele não sabia jogar jogos sociais, não sabia esconder o que sentia atrás de sorrisos educados e conversas vazias. Tudo nele era verdadeiro, era real, era puro. E isso me assustou tanto quanto me atraiu. A gente começou a conversar, primeiro sobre coisas banais, sobre a festa, sobre a música, sobre o frio que fazia naquela noite de junho. Mas rapidamente a conversa foi ficando mais profunda, mais pessoal, mais perigosa. Ele me contou sobre a vida dele, sobre como tinha aprendido a tocar sanfona com o avô ainda criança, sobre os sonhos que tinha de um dia poder viver apenas da música, de viajar pelo interior tocando em festas e bailes, livre das amarras de ter que trabalhar na terra de outros. Eu contei sobre minha vida também, mas percebi enquanto falava que não tinha muito o que contar. Minha existência até ali tinha sido uma sucessão de expectativas cumpridas, de comportamentos adequados, de escolhas que nunca foram minhas. Eu não tinha sonhos próprios, não tinha desejos que não tivessem sido plantados em mim por minha família. Pela primeira vez na vida, eu estava enxergando a prisão dourada em que vivia e a visão era dolorosa. Miguel deve ter percebido algo no meu rosto porque ele ficou quieto por um momento e depois disse algo que me marcou profundamente. Você não parece feliz, Dalva. Você é bonita, é educada, vai casar com um homem rico, tem tudo que uma moça pode querer. Mas nos seus olhos eu vejo uma tristeza que eu conheço bem. É a tristeza de quem está vivendo a vida de outra pessoa. Aquelas palavras me acertaram como um soco no estômago.
Ninguém nunca tinha me visto assim. Ninguém nunca tinha olhado além da superfície perfeitamente construída e percebido a garota perdida e confusa que existia por baixo. Senti lágrimas queimando nos meus olhos, mas não deixei cair, porque moças educadas não choravam em público. Não demonstravam emoções assim de forma tão crua. Mas Miguel viu, mesmo que eu não tenha chorado. Ele estendeu a mão e tocou de leve no meu braço. Um toque tão suave que mal parecia real, mas que enviou ondas de calor por todo o meu corpo. Desculpa, ele disse. Não era para eu ter falado isso, mas é que eu te observo faz tempo, lá na fazenda quando você vai para os fins de semana. Te vejo andando pelos jardins sozinha, te vejo lendo embaixo da árvore grande, te vejo olhando para o horizonte como se estivesse procurando uma saída. E eu fico pensando como é que alguém pode ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada. A conversa foi interrompida pelo som de vozes se aproximando. Instintivamente, a gente se afastou, aumentando a distância respeitosa entre nós, voltando a ser a moça de família e o filho do caseiro, que não deviam estar conversando a sós no jardim escuro. Um casal passou por nós sem nos notar direito, rindo de alguma piada interna, e quando sumiram na direção do salão, Miguel se virou para mim com uma expressão urgente. Vem, ele disse, me puxando pela mão para mais fundo no jardim, longe das lanternas e das janelas iluminadas. A gente andou por um caminho de pedras até chegar nos fundos onde as hortênsias cresciam selvagens e o cheiro de terra molhada da chuva que tinha caído mais cedo pairava no ar. Ali, escondidos pela folhagem densa e pela escuridão da noite, ele parou e me encarou com uma intensidade que me fez tremer. Eu preciso te dizer uma coisa antes que eu perca a coragem, ele falou, a voz tremendo. Eu sei que não tenho direito. Eu sei que você está comprometida. Eu sei que a gente vem de mundos diferentes. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto o que sinto. Eu estou apaixonado por você, Dalva. Estou apaixonado desde a primeira vez que te vi lá na fazenda faz 2 anos, quando você estava com aquele vestido azul alimentando os pássaros. E eu sei que isso é loucura. Sei que não leva a nada. Mas eu precisava te falar antes que fosse tarde demais. O mundo parou. O som da festa lá dentro desapareceu. O frio da noite desapareceu. Tudo desapareceu exceto nós dois ali, parados entre as hortênsias. E aquelas palavras suspensas no ar entre a gente. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Osvaldo nunca tinha dito que me amava. Nunca tinha dito que sentia qualquer coisa além de respeito e consideração. O casamento para ele era um acordo comercial favorável, uma aliança entre famílias, nada mais. Mas ali estava Miguel, um rapaz que não tinha nada a me oferecer além de seu coração, me dizendo com uma sinceridade brutal que eu tinha mudado a vida dele. Eu devia ter dito que era impossível, devia ter explicado que a gente não podia se ver mais, devia ter voltado correndo para dentro antes que alguém notasse minha ausência. Mas em vez disso, eu me ouvi dizendo a verdade pela primeira vez na vida. Eu também sinto algo por você. Não sei o que é, não sei dar nome, mas sinto. E isso me assusta porque eu não deveria estar sentindo nada. Minha vida já está decidida, já está traçada. Mas quando estou perto de você, é como se eu acordasse de um sono profundo e percebesse que estava vivendo um pesadelo. Miguel deu mais um passo em minha direção e agora estávamos tão perto que eu podia sentir o calor do corpo dele. Podia ver as pequenas gotas de suor na testa dele apesar do frio. Ele levantou a mão devagar, dando tempo para que eu me afastasse se quisesse. Mas eu não me afastei. Os dedos dele tocaram meu rosto com uma delicadeza que me fez fechar os olhos, percorrendo o contorno da minha bochecha até chegarem no meu queixo. Dalva, ele sussurrou, tão perto agora que eu podia sentir o hálito dele no meu rosto, cheirando a quentão e a algo doce. Posso te beijar? Nenhum homem nunca tinha me pedido permissão antes. Osvaldo tinha me beijado uma vez, um beijo casto e rápido depois de nossa cerimônia de noivado. Mais um cumprimento formal do que um ato de afeto. Mas Miguel estava me pedindo, estava me dando o poder de escolher, estava me tratando como se minha vontade importasse. Eu abri os olhos e o encarei, e naquele olhar eu disse sim sem precisar pronunciar a palavra. Quando os lábios dele tocaram os meus,
O mundo explodiu em cores e sensações que eu nem sabia que existiam. Não foi um beijo educado, não foi um beijo respeitoso. Foi um beijo que queimou, que ardia, que prometia uma vida inteira diferente daquela que estava traçada para mim. Foi um beijo de fome e de necessidade, de meses de desejo reprimido finalmente liberado. Eu me derreti naquele beijo, me perdi nele, deixei que ele me levasse para um lugar onde regras sociais e expectativas familiares não existiam. Miguel me puxou para mais perto, os braços envolvendo minha cintura com uma força que era ao mesmo tempo gentil e urgente, e eu coloquei minhas mãos no peito dele, sentindo o coração batendo descontrolado sob a camisa fina. Aquele beijo durou uma eternidade e durou um segundo. Foi tudo e foi nada. Foi o começo e o fim simultaneamente. Quando finalmente nos separamos, ambos ofegantes, havia uma verdade entre nós que não podia mais ser negada. Miguel encostou a testa na minha, os olhos fechados, tentando recuperar o fôlego. A gente ficou assim por alguns instantes, grudados um no outro, sabendo que aquele momento perfeito estava prestes a acabar, mas não querendo soltá-lo ainda. Foi ele quem quebrou o silêncio primeiro. Foge comigo, ele disse, e meu coração deu um salto. Eu sei que é loucura, sei que você vai perder tudo, sei que sua família vai te repudiar, mas eu te amo, Dalva. Eu te amo de um jeito que dói, que queima, que não dá para ignorar. E eu sei que a gente pode ser feliz juntos. A gente vai passar dificuldade no começo, é verdade. Mas eu vou trabalhar duro, vou tocar em todas as festas que me chamarem, vou fazer de tudo para te dar uma vida boa. Não vai ser uma vida de luxo, não vai ser a vida que sua família planejou para você, mas vai ser uma vida verdadeira. Vai ser uma vida nossa, construída por nós dois. Eu fiquei sem palavras, o coração dividido ao meio. Uma parte de mim queria gritar sim, queria largar tudo e fugir com ele naquela mesma noite. Queria descobrir como seria viver por escolha própria, em vez de por obrigação. Mas a outra parte, a parte que tinha sido moldada por 17 anos de condicionamento, lembrava de todas as consequências, de toda a vergonha que cairia sobre minha família, de toda a vida que eu estaria abandonando. Miguel percebeu minha hesitação e tirou um papel amassado do bolso da calça. Ele o desdobrou cuidadosamente e me mostrou. Eram 2 passagens de trem, compradas com o dinheiro que ele tinha economizado tocando em festas. Para amanhã de manhã, 6 horas, na estação ferroviária. A gente pode ir para Minas. Tem um primo que mora em Juiz de Fora, que pode nos dar abrigo até a gente se organizar. Depois a gente se casa, começa uma vida nova longe daqui, onde ninguém conhece a gente. Eu te espero lá, Dalva. Vou ficar na plataforma até o último segundo, esperando que você apareça. E se você não vier, eu vou entender. Vou sofrer o resto da vida, mas vou entender. Ele colocou as passagens na minha mão e fechou meus dedos em torno delas. O papel estava quente do bolso dele, amassado e um pouco úmido de suor. Eu olhei para aquelas passagens como se estivesse olhando para toda a minha vida se dividindo em 2 caminhos completamente opostos. De um lado, Osvaldo e a segurança, a aprovação da família, a vida confortável e previsível que me esperava. Do outro, Miguel e o amor, a incerteza, a possibilidade de felicidade verdadeira, mas também de sofrimento e rejeição. Eu não conseguia pensar direito, não conseguia processar tudo o que estava acontecendo. Quando abri a boca para falar, ouvimos vozes se aproximando novamente, mais altas dessa vez. Alguém procurando por mim. Minha mãe. Eu reconheci o tom dela mesmo de longe. Aquele tom de leve preocupação que escondia uma reprovação feroz. Dalva, onde você está? Já faz mais de 20 minutos que você saiu e seu noivo está preocupado. Eu e Miguel nos separamos rapidamente, como se tivéssemos levado um choque. Nossos olhos se encontraram uma última vez e naquele olhar havia promessas e desespero, esperança e medo, tudo misturado numa intensidade que me cortou por dentro. Eu escorri as passagens dentro do corpete do meu vestido, contra a pele, onde ninguém veria. Vai, ele sussurrou. Vai antes que eles te encontrem aqui. Mas lembra,
Amanhã às 6. Eu vou estar lá esperando. Eu assenti sem conseguir falar e então me virei e corri de volta pelo caminho de pedras, as tranças balançando, o coração aos pulos, as pernas tremendo tanto que eu mal conseguia andar direito. Quando cheguei, no jardim lateral, organizei o vestido, tentei arrumar o cabelo que estava desalinhado, limpei os lábios com as costas da mão tentando apagar qualquer rastro do beijo. Minha mãe apareceu na porta de vidro com uma expressão de desaprovação mal disfarçada. Onde você estava? O que você estava fazendo sozinha no jardim? Qualquer um pode ver, Dalva. Você é uma moça comprometida, precisa pensar na sua reputação. Eu inventei alguma desculpa sobre ter ficado enjoada com o cheiro do quentão, sobre ter precisado de ar fresco, sobre ter encontrado uma conhecida que estava fumando lá fora. Minha mãe não acreditou completamente. Eu podia ver nos olhos dela, mas também não tinha provas de nada. Ela me pegou pelo braço, mais forte do que era necessário, e me conduziu de volta para dentro do salão, onde Osvaldo me esperava com uma expressão de leve contrariedade. Onde estava, querida? Ele perguntou, e o termo carinhoso soou falso nos lábios dele, mecânico. Eu repeti a história do enjoo, e ele assentiu, satisfeito com a explicação, antes de voltar a sua atenção para a conversa sobre impostos e taxas de importação que ele tinha interrompido. Eu fiquei ali ao lado dele pelo resto da noite, sorrindo quando esperavam que eu sorrisse, acenando quando esperavam que eu acenasse, mas completamente ausente. Minha mente estava na plataforma da estação de trem. Estava com Miguel, estava naquele beijo que ainda queimava nos meus lábios. Estava nas duas passagens escondidas contra meu peito, que pareciam pesar 1 tonelada. Quando finalmente chegamos em casa, era quase meia-noite. Minha mãe me acompanhou até o quarto, ajudou a tirar o vestido de caipira, pendurou com cuidado no armário, me entregou a camisola de algodão que eu usava para dormir. Ela ficou ali por um momento, me observando com aqueles olhos penetrantes que pareciam ver tudo. Você está estranha hoje, ela disse. Aconteceu alguma coisa no baile? Eu balancei a cabeça rapidamente demais, negando com uma veemência que deve ter parecido suspeita. Não, mãe, estou só cansada. Foi uma noite longa. Ela continuou me olhando por mais alguns segundos antes de suspirar e se virar para sair. Então está bem? Durma cedo. Amanhã de manhã a gente vai à casa da dona Marieta para acertar os últimos detalhes do enxoval. Seu casamento é daqui a 3 meses, Dalva. 3 meses e você vai ser a senhora Osvaldo Ferreira. Não é maravilhoso? A porta se fechou atrás dela e eu finalmente pude respirar. 3 meses. 3 meses até o casamento. 3 meses até o resto da minha vida estar definitivamente selada. Sem volta, sem escape. Eu fui até a janela e abri as cortinas olhando para a rua vazia lá fora, para os postes de luz lançando círculos amarelados na calçada molhada. Em algum lugar da cidade, Miguel estava também acordado, pensando em mim, esperando pela manhã. Eu tirei as passagens de dentro do corpete e as coloquei na penteadeira, alisando o papel amassado com dedos trêmulos. Aquelas 2 passagens representavam uma escolha impossível, um dilema que me rasgava ao meio. Se eu fosse, estaria destruindo minha família, manchando o nosso nome, jogando fora tudo que meus pais tinham construído. Minha mãe nunca me perdoaria. Meu pai provavelmente me deserdaria. Os vizinhos falariam por anos sobre a moça da família Silva, que fugiu com o filho do caseiro. Eu seria apagada das fotografias da família, excluída das reuniões, deixada de existir para todos que me conheciam. Mas se eu não fosse, estaria destruindo a mim mesma. Estaria matando aquele pequeno fogo que tinha sido aceso dentro de mim naquela noite. Estaria escolhendo a segurança em vez do amor. Estaria traindo não Miguel, mas a minha própria alma. E o pior era que eu já sabia naquela noite, que se eu deixasse essa chance passar, eu passaria o resto da vida me perguntando e se? Me perguntando como teria sido minha vida se eu tivesse tido coragem. Me perguntando se Miguel tinha esperado na plataforma vazia, sozinho, vendo o trem partir sem mim. Me perguntando se o amor que eu sentia era real o suficiente para valer todos os sacrifícios,
ou se era só um lampejo de rebeldia adolescente que teria se apagado com o tempo. Eu não dormi naquela noite. Fiquei ali deitada na cama, olhando para o teto, virando de um lado para o outro, as passagens escondidas debaixo do travesseiro, como se fossem queimar um buraco no tecido. Cada vez que fechava os olhos, eu via o rosto do Miguel. Sentia o gosto daquele beijo. Ouvia as palavras dele dizendo que me amava. Mas também via o rosto da minha mãe. Via a decepção do meu pai. Via a vida inteira que eu conhecia desmoronando. Às 3 da manhã eu já tinha decidido ir. Às 4 eu tinha mudado de ideia. Às 5 eu estava decidida de novo. Às 5:30 eu tinha me levantado. Tinha vestido um vestido simples. Tinha pegado uma malinha pequena e colocado dentro algumas roupas, alguns documentos, o pouco dinheiro que eu tinha economizado. Eu olhei para aquela malinha pronta na cama e senti um misto de terror e excitação. Estava realmente fazendo isso. Estava realmente escolhendo o amor em vez do dever. Mas quando passei pela sala a caminho da porta, vi minha mãe dormindo na poltrona. Ela tinha adormecido ali esperando meu pai voltar de uma reunião tarde da noite. Um terço de madrepérola entre os dedos, a boca entreaberta soltando leves roncos. Eu parei ali olhando para ela, realmente olhando talvez pela primeira vez. Ela não era mais uma mulher jovem. Havia linhas profundas ao redor dos olhos, fios brancos invadindo o cabelo preto, manchas de idade nas mãos que seguravam o terço. Quantos sacrifícios ela tinha feito pela nossa família? Quanto ela tinha trabalhado para me criar, para me dar uma educação, para me preparar para um futuro melhor? Eu lembrei dela acordando antes do sol para preparar o café, costurando à noite sob a luz fraca da lâmpada, para fazer minhas roupas quando não tínhamos dinheiro para comprar prontas, dividindo a comida no prato, para garantir que eu comesse bem, mesmo quando faltava. Ela tinha dedicado a vida inteira a me moldar na moça perfeita, que agora estava prestes a jogar tudo fora por causa de um beijo roubado num jardim escuro. Do quarto ao lado, vinha o som do ronco pesado do meu pai. Ele também estava ficando velho, os ombros que eu lembrava tão largos e fortes agora começando a curvar. Ele trabalhava 12 horas por dia no comércio, lidando com fornecedores difíceis e clientes exigentes, tudo para manter nossa família confortável, para me dar um dote decente, para garantir que eu me casasse bem. Quantas vezes ele tinha voltado para casa exausto, mas ainda assim tinha encontrado energia para me ajudar com as lições, para me contar histórias, para me fazer rir quando eu estava triste. E agora eu ia repagar tudo isso fugindo como uma ladra na madrugada, trazendo vergonha para a família, destruindo a reputação que eles tinham construído com tanto esforço ao longo dos anos. Eu fiquei ali parada na sala por tempo demais, olhando o relógio na parede marcar 6 horas. 6:05, 6:10. Na estação de trem, Miguel devia estar na plataforma, olhando ansiosamente para todas as direções, esperando me ver aparecer. As mãos dele estariam suadas segurando aquelas 2 passagens. O coração dele estaria batendo rápido, dividido entre esperança e desespero. 6:15. 6:20. Cada minuto que passava era como uma facada. Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que estava escolhendo a prisão em vez da liberdade. Estava escolhendo a aprovação em vez da felicidade. Mas não conseguia dar aqueles passos finais até a porta. Não conseguia atrair as 2 pessoas que tinham sacrificado tanto por mim. Às 6:30 eu voltei para o quarto. Tirei o vestido simples, vesti a camisola de novo, desmanchei a malinha e guardei as roupas de volta no armário. As passagens de trem eu rasguei em pedacinhos pequenos e joguei no lixo, enterrando os fragmentos no fundo debaixo de outros papéis para que ninguém os encontrasse. Depois me deitei na cama e esperei o dia amanhecer completamente, o corpo doendo como se tivesse sido espancada, o coração um peso morto dentro do peito. Quando minha mãe bateu na porta às 7:30, alegre e disposta, falando sobre o café da manhã e sobre a visita que tínhamos que fazer para acertar o enxoval, eu me levantei e respondi com a voz normal, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse acabado de matar uma parte de mim mesma, como se eu não tivesse deixado Miguel esperando sozinho numa plataforma fria, enquanto o trem partia sem ele,
Sem mim, sem nós. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis da minha vida até então. Eu acordava toda manhã com a mesma sensação de perda, como se tivesse perdido algo precioso e não conseguisse mais lembrar o que era. Minha mãe comentava que eu estava mais quieta, mais introspectiva, mas atribuía isso aos nervos do casamento que se aproximava. Osvaldo não notou nada diferente, porque ele nunca tinha me conhecido de outra forma. Nunca tinha olhado para mim com atenção suficiente para perceber mudanças sutis. Eu continuava indo aos encontros arranjados, aos jantares nas casas das famílias importantes, às missas de domingo. Sorria quando esperavam que eu sorrisse, concordava quando esperavam que eu concordasse. Era uma atriz representando o papel da noiva perfeita, mas por dentro estava completamente oca. O que eu não sabia, o que eu não podia saber naquela manhã quando escolhi ficar, era que eu já estava grávida. O beijo no jardim não tinha sido só um beijo. Depois que todos foram embora e o baile tinha acabado, depois que Osvaldo me deixou em casa com um aperto de mão formal, eu tinha voltado. Tinha fugido de casa pela janela do quarto como uma adolescente louca. Tinha corrido pelas ruas desertas de Petrópolis no meio da madrugada. Tinha ido até a casa simples onde Miguel morava, com a família nos fundos da propriedade do clube. Eu tinha batido na porta dele tremendo de frio e de medo e de desejo. E quando ele abriu e me viu ali, encharcada pelo orvalho da noite, ele me puxou para dentro e a gente tinha se amado com uma urgência desesperada, sabendo que aquela podia ser a única vez, sabendo que talvez nunca mais nos víssemos. Tinha sido doloroso e perfeito, terrível e maravilhoso, um pecado que não parecia pecado porque era amor verdadeiro. Eu só descobri que estava grávida 6 semanas depois, quando minha menstruação não veio pela segunda vez e eu comecei a sentir náuseas todas as manhãs. O pânico que tomou conta de mim naquele momento foi indescritível. Eu estava noiva, o casamento estava marcado para dali a 1 mês e eu estava grávida de outro homem. Qualquer teste, qualquer exame médico antes do casamento e tudo seria descoberto. Minha vida estaria arruinada, o nome da minha família destruído. E a criança que estava crescendo dentro de mim seria rejeitada antes mesmo de nascer. Eu pensei em tudo, até nas opções mais desesperadas, aquelas que as moças sussurravam em segredo sobre parteiras que faziam coisas terríveis em becos escuros. Mas não consegui. Por mais errado que fosse, por mais complicado que fosse, aquela criança era minha. Era parte de mim e parte do único homem que eu tinha realmente amado. Como eu poderia destruir a única coisa real que tinha saído daquele amor impossível? A solução veio de uma forma terrível, mas necessária. Eu fingi uma indisposição e convenci minha mãe a adiar o casamento por 2 semanas. Depois, numa noite em que meus pais tinham saído para um jantar, eu procurei Osvaldo em sua casa e, usando toda a minha capacidade de fingimento, o seduzi. Foi a coisa mais difícil que já fiz na vida, fechar os olhos e imaginar que eram os braços de Miguel me segurando, que era a voz de Miguel dizendo meu nome. Osvaldo ficou surpreso, mas claramente satisfeito com minha suposta mudança de atitude, interpretando como ansiedade de noiva. Aquela noite selou minha mentira. Quando o casamento finalmente aconteceu 3 semanas depois, eu já sabia que estava grávida de aproximadamente 2 meses. E quando 7 meses e meio depois da cerimônia minha filha nasceu, todos acreditaram que ela era prematura. Clara veio ao mundo num dia chuvoso de abril, gritando com força, os pulmões cheios de vida. Quando a parteira colocou aquela criaturinha nos meus braços, quando eu olhei para aquele rostinho amassado e vermelho, meu coração quase parou. Ela tinha os olhos escuros de Miguel. Não eram os olhos azuis claros de Osvaldo, nem os olhos castanhos comuns da minha família. Eram aqueles olhos profundos e intensos, iguaizinhos aos que tinham me encarado naquela noite no jardim. Eu apertei a bebê contra o peito com força, tentando esconder o rosto dela das outras pessoas no quarto, inventando rapidamente que ela tinha os olhos da minha avó, que tinha morrido quando eu era criança. Ninguém questionou muito porque recém-nascidos têm características indefinidas. E com o tempo, eu aprendi a desviar qualquer comentário sobre a aparência de Clara. Sempre encontrando algum parente distante,
para justificar cada traço que não vinha de Osvaldo. Osvaldo nunca desconfiou. Por que desconfiaria? Ele tinha total confiança de que eu era sua esposa fiel e obediente. Quando olhava para Clara, via sua filha, sua primogênita, a continuação do seu nome e do seu legado. Ele era um pai presente dentro dos padrões da época. Trabalhava muito, mas sempre reservava tempo nos fins de semana para brincar com a menina, ensinava pequenas lições de matemática e português, levava para passear na praça. Ele amava Clara do jeito que sabia amar, com a distância respeitosa que era esperada dos pais daquela geração. E Clara o amava de volta. O amava como a única figura paterna que conhecia, sem saber que metade do sangue que corria nas veias dela vinha de um outro lugar, de um outro tempo, de um amor proibido que tinha durado uma noite, mas tinha mudado tudo. Eu nunca mais vi Miguel depois daquela manhã na estação de trem. Soube por comentários vagos dos empregados que a família dele tinha se mudado de Petrópolis pouco tempo depois, indo tentar a sorte em outro lugar. Ninguém sabia direito para onde tinham ido, se era Minas Gerais, São Paulo ou mais para o norte. Ele simplesmente desapareceu da minha vida como se nunca tivesse existido, como se aquela noite tivesse sido apenas um sonho febril, uma alucinação de adolescente. Mas Clara era a prova viva de que não tinha sido sonho. Cada vez que eu olhava para ela, via Miguel, via nos olhos escuros, via no jeito que ela torcia a boca quando estava concentrada, via nas mãos compridas e dedos longos que lembravam as mãos de músico dele. Era uma tortura e um consolo ao mesmo tempo. Ter aquele pedaço dele comigo, mas não poder nunca admitir. Os anos passaram e eu me transformei na esposa e mãe que se esperava que eu fosse. Tive mais 2 filhos com Osvaldo, ambos meninos, que tinham os olhos claros dele e nenhuma semelhança com Miguel. Eu cuidava da casa, organizava jantares, participava das reuniões da igreja, ia às festas da sociedade. Construía uma reputação de mulher exemplar, dedicada, correta. Ninguém nunca imaginou que por trás daquela fachada perfeita havia uma mulher que acordava de madrugada banhada em suor, sonhando com um beijo roubado num jardim escuro, sonhando com um homem que tinha dito a ama e a quem ela tinha abandonado numa plataforma de trem. Ninguém imaginou que havia noites em que eu chorava no banho, a água quente lavando as lágrimas silenciosas, enquanto eu me perguntava o que tinha acontecido com Miguel, se ele tinha se casado, se tinha filhos, se ainda pensava em mim às vezes. Clara cresceu e se tornou uma mulher linda e inteligente. Ela herdou não só a aparência de Miguel, mas também o temperamento dele. Era apaixonada por música, tocava violão e cantava com uma voz que partia o coração. Escolheu trabalhar como professora de música em vez de seguir uma carreira mais tradicional como Osvaldo queria. Ela tinha aquela mesma intensidade nos olhos, aquela mesma forma de viver completamente, sem meias medidas. E isso me dilacerava, porque eu via nela a mulher que eu poderia ter sido se tivesse tido coragem de subir naquele trem. Ela se casou com um homem que amava de verdade. Teve filhos, construiu uma vida baseada em escolhas próprias, em vez de expectativas alheias. E eu torcia por ela, me orgulhava dela, mas também sentia uma pontada de inveja, de arrependimento, toda vez que via a felicidade genuína nos olhos dela. Durante todos esses anos, durante essas 5 décadas de casamento, eu fui fiel a Osvaldo em corpo. Nunca traí depois daquela noite com Miguel. Nunca, nem cogitei. Mas em pensamento, em coração, eu traí todos os dias. Cada abraço que eu dava no meu marido era uma mentira. Cada eu te amo que eu pronunciava era vazio. Cada noite que eu passava ao lado dele na cama era um lembrete do que eu tinha escolhido perder. Osvaldo não era um homem ruim. Ele me tratava com respeito, nunca levantou a mão para mim, nunca foi cruel. Mas também nunca me conheceu de verdade, nunca olhou para dentro de mim e viu a mulher que existia por trás da esposa exemplar. Nossa vida juntos era confortável, previsível, segura e completamente sem vida. Osvaldo morreu 3 anos atrás, de infarto fulminante, enquanto lia o jornal na varanda numa manhã de domingo.
Eu liguei para a ambulância, acompanhei ao hospital, segurei a mão dele enquanto os médicos tentavam reanimar. Fiz tudo o que uma esposa deveria fazer. No velório eu chorei, usei preto durante 1 ano, recebi as condolências com a dignidade apropriada. E me senti a pior pessoa do mundo porque, por baixo da tristeza genuína, pela perda de alguém que tinha compartilhado minha vida por tanto tempo, havia um pequeno alívio. A prisão tinha finalmente se aberto. Eu estava livre. Mas livre para quê? Aos 75 anos, com a vida praticamente vivida. O que eu faria com essa liberdade que tinha chegado tarde demais? Foi depois da morte de Osvaldo que comecei a pensar mais intensamente em contar a verdade para Clara. Ela tinha direito de saber quem era realmente seu pai. Tinha direito de saber que metade da sua história era diferente do que ela sempre acreditou. Mas como eu contaria algo assim? Como eu explicaria que tinha mentido para ela durante 57 anos? Como eu justificaria ter escondido uma verdade tão fundamental sobre a própria existência dela? E mais importante, o que isso mudaria agora? Miguel provavelmente estava morto ou muito velho em algum lugar que eu não sabia. Contar a verdade traria apenas dor, confusão, talvez até raiva. Clara amava Osvaldo como pai, tinha lembranças lindas dele, chorou sinceramente na morte dele. Eu tinha o direito de destruir essas lembranças com uma revelação que não servia a nenhum propósito prático, além de aliviar minha própria culpa. Mas recentemente, há algumas semanas, algo aconteceu que mudou tudo. Clara trouxe para me mostrar o resultado de um desses testes de DNA que estão na moda agora. Aqueles que dizem sua ancestralidade e conexões genéticas. Ela tinha feito por curiosidade, querendo descobrir mais sobre as origens da família. Quando ela me mostrou os resultados, meu coração quase parou. Havia conexões com sobrenomes que não eram da nossa família, nem da família de Osvaldo. E um dos matches mostrava um primo em 2º grau com o sobrenome Souza, que era o sobrenome de Miguel. Clara não entendeu. Achou que era algum erro do sistema, mas eu sabia o que era. O passado tinha finalmente me alcançado através da ciência moderna. Era questão de tempo até que ela investigasse mais fundo, até que fizesse perguntas que eu não conseguiria mais desviar. Foi nesse momento que decidi que precisava contar. Não porque eu quisesse, não porque achasse que seria melhor, mas porque não havia mais escolha. A verdade estava prestes a vir à tona de qualquer jeito, e era melhor que viesse de mim, com contexto, com explicação, com amor. Mas mesmo decidindo contar, ainda não consegui. Já marquei almoço com ela 3 vezes nas últimas semanas e nas 3 vezes inventei desculpas para cancelar no último minuto. Peguei o telefone para ligar inúmeras vezes e desliguei antes de completar a chamada. Escrevi cartas tentando explicar tudo e rasguei todas sem mandar. Porque como você explica uma vida inteira de mentiras? Como você pede perdão por algo que moldou completamente a existência de outra pessoa sem que ela soubesse? O mais difícil não é nem a revelação do segredo em si. O mais difícil é admitir que eu fui covarde, que na manhã crucial da minha vida, quando tinha a chance de escolher o amor em vez da segurança, o desejo em vez do dever, eu escolhi o caminho fácil. E então passei 50 anos pagando por essa escolha, vivendo uma mentira, construindo uma vida sobre alicerces falsos. Se eu tivesse ido naquele trem com Miguel, talvez tivéssemos sido felizes, talvez tivéssemos sofrido, talvez não tivesse dado certo, mas pelo menos teria sido verdadeiro. Pelo menos eu teria vivido minha própria vida em vez de viver a vida que outros esperavam que eu vivesse. E Clara, minha Clara, teria crescido sabendo esta verdade. Teria conhecido o pai verdadeiro, teria tido a chance de amá-lo, ou odiá-lo, ou sentir qualquer coisa que fosse genuína. Em vez disso, ela cresceu numa mentira que eu construí com tanto cuidado. Uma mentira tão bem tecida que nem ela mesma conseguia ver os fios soltos. E agora eu preciso desfazer tudo isso. Preciso puxar o fio e ver a tapeçaria inteira se desfazer, sabendo que vou machucá-la profundamente no processo, sabendo que talvez ela nunca me perdoe, sabendo que posso perder minha filha, a única coisa verdadeira que saiu daquele amor impossível, por causa da mesma covardia que me fez perdê-lo 50 anos atrás.
Fico pensando em Miguel às vezes, me perguntando se ele está vivo ainda. Ele teria 82 anos agora. Será que se casou? Será que teve outros filhos? Será que construiu uma vida feliz longe de Petrópolis, longe de mim, longe daquela noite que mudou tudo? Ou será que ele carregou a mágoa, a decepção, a sensação de ter sido abandonado? Será que ele me odeia até hoje por não ter aparecido na estação? Ou será que com o tempo ele entendeu, perdoou, seguiu em frente? Eu gostaria de poder pedir desculpas. Gostaria de poder explicar que não foi falta de amor, foi excesso de medo. Mas ele desapareceu sem deixar rastros. E talvez seja melhor assim. Talvez alguns capítulos da nossa vida precisem ficar fechados. Algumas perguntas precisem ficar sem resposta. O que me assombra nas noites sem dormir não é nem tanto o que eu fiz, mas o que eu não fiz. Não fui naquele trem. Não vivi aquela vida de incertezas, mas de amor verdadeiro. Não dei a Clara a chance de conhecer o pai dela. Não fui corajosa o suficiente para escolher meu próprio destino. E agora, aos 78 anos, com muito mais passado do que futuro pela frente, eu olho para trás e vejo uma vida bem vivida nas aparências, mais oca por dentro. Vejo uma mulher que fez tudo certo segundo as regras da sociedade, mas tudo errado segundo as regras do coração. Vejo décadas de silêncio, de palavras não ditas, de sentimentos reprimidos, de verdades enterradas. Mas talvez ainda não seja tarde demais. Não para mim e Miguel. Esse tempo passou irremediavelmente. Mas para mim e Clara, talvez ainda dê tempo de sermos honestas uma com a outra, de construirmos uma relação baseada em verdade, em vez de mentiras bem intencionadas. Talvez ela me surpreenda e compreenda. Talvez ela reconheça que eu estava presa num tempo e numa sociedade que não me davam escolhas reais. Que eu fiz o melhor que pude com as opções limitadas que tinha. Ou talvez ela não compreenda. Talvez ela fique furiosa e magoada e se afaste de mim. Eu teria que aceitar isso também. Teria que viver com as consequências da minha covardia de 50 anos atrás. Ontem à noite, eu finalmente consegui terminar a carta para Clara. São 15 páginas escritas à mão, com minha caligrafia trêmula de velha, contando tudo desde o começo. O baile de São João, o jardim, o beijo, a promessa de Miguel, as passagens de trem, a manhã em que não fui, a noite que voltei, a gravidez, a mentira que construí. Tudo está ali. Cada detalhe doloroso, cada escolha errada, cada consequência. Eu li e reli a carta tantas vezes que já decorei cada palavra, cada vírgula. Amanhã vou pedir para ela vir aqui. Vou fazer o chá de camomila que ela gosta. Vou sentar com ela na varanda onde tantas conversas importantes da minha vida aconteceram e vou entregar a carta. Vou pedir que ela leia ali mesmo, na minha frente, para que ela possa fazer todas as perguntas que quiser, para que a gente possa conversar de verdade pela primeira vez em nossas vidas. Estou apavorada. Minhas mãos tremem só de pensar na expressão que vai aparecer no rosto dela quando ela entender. A confusão inicial, depois a compreensão lenta, depois a raiva ou a tristeza ou o choque. Não sei o que será pior, se ela gritar comigo ou se ela ficar em silêncio. Não sei como vou aguentar ver minha filha, que eu amo mais que tudo nesse mundo, descobrir que tudo que ela pensava saber sobre si mesma era parcialmente falso. Mas eu preciso fazer isso. Preciso porque ela merece a verdade. Preciso porque eu não posso morrer levando esse peso comigo. Preciso porque talvez, só talvez, depois do choque inicial passar, depois das lágrimas secarem, depois das perguntas serem respondidas, a gente consiga construir algo novo, algo verdadeiro. E quem sabe, se Clara quiser, a gente possa tentar encontrar Miguel. Sei que é uma esperança pequena, que as chances de ele ainda estar vivo são mínimas, que mesmo se estiver, pode não querer nos conhecer depois de tanto tempo. Mas se existir a menor possibilidade de que Clara possa conhecer o pai verdadeiro, de que ela possa olhar nos olhos dele e reconhecer os próprios olhos refletidos, de que ela possa ouvir a história do lado dele, eu quero tentar. Seria minha forma de pedir desculpas, para ele e para ela. Seria minha forma de tentar corrigir
mesmo que parcialmente, mesmo que tardiamente, o erro que cometi 50 anos atrás quando deixei o medo vencer o amor. Fico pensando em como seria esse encontro, se acontecesse. Miguel já velho como eu, talvez também com cabelos brancos e rugas profundas, mas ainda com aqueles olhos intensos que me encararam no jardim, Clara entre nós dois, tentando processar a impossibilidade de estar diante do pai que nunca conheceu. O que a gente diria? Como a gente explicaria 5 décadas de ausência, de silêncio, de vidas vividas separadamente, quando podiam ter sido vividas juntas? Seria doloroso demais? Ou seria curativo? Uma chance de fechar um ciclo que ficou aberto por tempo demais? Não sei. Talvez nunca saiba porque talvez Miguel nem esteja mais aqui. Mas a possibilidade, por menor que seja, me mantém acordada à noite. Me faz sonhar acordada durante o dia. O que eu aprendi nessa vida longa e complicada é que os segredos pesam. Pesam mais que qualquer outra coisa. Pesam mais que a vergonha que você sente ao revelá-los, mais que as consequências que vêm depois. Carregar um segredo é como carregar uma pedra enorme amarrada no peito, que fica mais pesada a cada ano que passa, que te impede de respirar direito, de viver plenamente. Eu carreguei minha pedra por 50 anos e quase me afundou. Quase me transformou numa pessoa que eu não reconhecia. Uma pessoa feita só de mentiras e aparências. Mas agora eu vou soltar essa pedra. Vou deixá-la cair. Não importa o barulho que faça quando bater no chão. Não importa o que quebre no impacto. Porque eu preciso respirar de novo antes de morrer. Preciso ser verdadeira pelo menos uma vez na vida, mesmo que seja no fim dela. E para você que está me ouvindo, se você também já carregou um segredo, se você também já escolheu o caminho fácil em vez do caminho verdadeiro, se você também já deixou o medo decidir por você, eu quero dizer uma coisa. Não espere 50 anos como eu esperei. Não deixe que o peso desse segredo te transforme numa pessoa que vive na superfície das coisas, que sorri quando está morrendo por dentro, que passa pela vida sem realmente viver. Conte. Conte enquanto ainda há tempo de consertar, de reconstruir, de começar de novo. Conte porque a verdade dói, mas a mentira mata. Conta porque as pessoas que você ama merecem conhecer quem você realmente é, não a versão editada e aceitável que você criou para agradar aos outros. Conta porque, no final das contas, quando você estiver velha como eu, olhando para trás, não são os erros que você cometeu que vão te assombrar. São as verdades que você não teve coragem de dizer, as escolhas que você não teve coragem de fazer, as vidas que você não teve coragem de viver. Eu sei que amanhã, quando eu entregar aquela carta para Clara, minha vida vai mudar para sempre. Pode ser que mude para melhor, pode ser que mude para pior, pode ser que eu ganhe uma filha de verdade pela primeira vez, uma filha que me conhece completamente, falhas e tudo. Ou pode ser que eu perca a filha que eu tenho, que ela não consiga me perdoar, que ela se afaste e eu passe meus últimos anos sozinha com meu arrependimento. Não sei o que vai acontecer, mas sei que não posso mais viver na mentira. Não posso mais fingir que aquela noite no jardim não aconteceu, que Miguel não existiu, que Clara não é filha dele. Não posso mais trair minha própria história, por mais dolorosa que ela seja. Se você também já carregou um segredo, me conte nos comentários. Eu leio cada um com carinho, porque depois de tudo, depois dessa confissão, depois de colocar para fora tudo que guardei por tanto tempo, eu aprendi que a gente não está sozinha, que cada um de nós carrega alguma coisa, alguma verdade não dita, algum pedaço de nós mesmos que escondemos do mundo, e talvez compartilhar essas verdades, mesmo que seja com estranhos na internet, seja o primeiro passo para nos libertar delas. Talvez seja o primeiro passo para a gente finalmente conseguir viver de verdade, sem máscaras, sem mentiras, sem o peso esmagador dos segredos que carregamos sozinhos por tanto tempo.